Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de junho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, 2 anos e meio, cerca de 1000 dias foi o que demorou para chegarmos ao ponto que vamos chegar nessa segunda-feira. Finalmente, Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas do núcleo 1, o núcleo crucial da tentativa de golpe de 8 de janeiro, na verdade não é só em 8 de janeiro, começou antes, mas culminou, veio à tona no 8 de janeiro, o Brasil vai ver essas pessoas que planejaram, esse núcleo crucial é o núcleo das pessoas que planejaram, que conspiraram para produzir a tentativa de golpe e solapar a democracia no Brasil. E é nesse momento que um fato inesperado acontece e eu venho aqui hoje trazer para você essa informação. O julgamento chega em um momento em que está tudo provado e mais do que provado, em que o cabeça de tudo isso, Jair Bolsonaro, está acuado não só pelas provas contra si, mas por testemunhos que podem complicar ainda mais a sua vida no futuro próximo, e quando eu digo próximo, é próximo mesmo. Por quê? Primeiramente, falar rapidamente para você sobre Carla Zambelli. Carla Zambelli, que deixou o Brasil debochando das autoridades, num claro deboche, ela deu uma entrevista dizendo que era intocável e mostrando que esses golpistas, minha amiga, meu amigo, eles não têm nada dentro da cabeça. O Jair Bolsonaro hoje poderia ser um fortíssimo candidato às eleições do ano que vem, não é, para disputar pau a pau com o Lula, que vai ter a máquina do governo a seu favor, tem um monte de gente esquecendo disso, mas isso é outra história, e ele preferiu apostar nessa aventura para não largar o poder. Tal era a crença dele no poder que tinha, que ele entrou nessa roubada, planejou essa loucura toda e se deu muito mal. É possível que ele termine o resto da sua vida útil, pelo menos, encarcerado e depois combalido, porque ficar preso não é algo que, por mais que a cela seja tranquila, não é algo que qualquer ser humano suporta com facilidade. E agora a Carla Zambelli, que fez toda essa palhaçada, atrapalhou a vida de todo mundo, ela vai complicar a vida, inclusive dos outros réus, dos bagrinhos, ela vai complicar a vida até dos bagrinhos, porque o STF, depois da fuga da Zambelli, falou que não quer mais conversa de redução de pena de ninguém, não vai ter mais conversa com o golpista. O Jair Bolsonaro, 9 entre 10 juristas dizem que o que a Zambelli fez complicou a vida dele, porque ele levantou muito mais suspeitas sobre risco de fuga. Bolsonaro está sob os holofotes, mas o que acontece agora, na véspera, não é? Agora já estamos na véspera, porque começa amanhã, do julgamento, o que é que acontece? O Braga Neto deixa ver a possibilidade de um acordão com o STF, com as autoridades, porque ele que dizia que não ia falar
e ele que pediu para não transmitir pela TV o julgamento de amanhã, dessa próxima semana, as sessões do julgamento, porque vai passar no mundo inteiro, vai passar na TV aberta, vai passar nas redes sociais, amanhã vai se passar, a partir das 14 horas, vai se passar o resto do dia assistindo a essa loucura toda que vai acontecer, que é ver os golpistas. Na verdade, não é uma loucura, é um momento, de certa forma, de comemoração para a democracia, não é? Porque nós vamos ver as pessoas que cometeram um crime dessa magnitude ser julgadas, mas é uma loucura no sentido é que nós vamos ver mas o que acontece? O Braga Neto, que havia pedido para não transmitir o julgamento, agora ele anuncia que deve ser libertado após o julgamento e anuncia também que decidiu falar. Ele não ia falar, as notícias eram de que só Mauro Cid e Bolsonaro e Anderson Torres iriam falar. Iriam responder as perguntas em vez de ficar calados. E agora a notícia de que o Braga Neto decidiu que vai falar tudo o que for perguntado para ele e há exatamente essa possibilidade de ele, durante o julgamento, dizer coisas pesadíssimas, e o Braga Neto tem muito motivo para isso, porque ele foi escanteado por Jair Bolsonaro e pelo bolsonarismo em geral. O bolsonarismo em geral fez manifestação para salvar a mulher do batom, a Débora do batom, e para salvar um, para salvar outro, para salvar os bagrinhos, e para ele ninguém fez nada. Ele está encarcerado há quase 6 meses, né, e tem tido momentos de grande tensão, e ele, quando terminaram os depoimentos das testemunhas da acusação e da defesa, o Braga Neto pediu, olha, agora que as testemunhas já depuseram, tal, que está tudo certo, eu quero ser solto para aguardar o julgamento em liberdade. A Procuradoria-Geral da República negou, ele ficou bastante abalado com isso, ele esperava ser libertado naquele momento, o que não adiantaria muito, porque ele vai ser liberado naquele momento para ser preso assim que for promulgada a sentença, transitar em julgado. Porque na denúncia da Polícia Federal, o Bolsonaro aparece cerca de 500 vezes o nome dele, na denúncia de 884 páginas, e o segundo nome que mais aparece é o do Braga Neto, 98 vezes, 100 vezes, né? E então ele é o segundo, ele e o Bolsonaro são considerados os cabeças do golpe. E agora, na verdade, a família do Braga Neto estava pressionando para falar, para se defender, porque o Bolsonaro iria rifá-lo, e agora essa notícia provoca aí um clima de barata voa no bolsonarismo, porque há uma grande preocupação sobre essa decisão intempestiva do Braga Neto de dizer que vai falar no julgamento que vai ser transmitido para o Brasil inteiro. O Bolsonaro vai para esse julgamento disposto a lacrar, ele disse que não ia lacrar, mas ele está fazendo media training, porque ele se convenceu de que, já que está tudo perdido, ele vai fazer um teatro aí para as redes, vai posar de indignado, de perseguido, de vítima. Ao mesmo tempo, a defesa dele pede para ele ficar quietinho, de cabeça baixa ali, responder as perguntas e não causar, para tentarem diminuir a pena, mas vai ser uma semana de fortes emoções, e para quem, como nós, aqui do Blog da Cidadania, e quando eu falo nós, eu falo deste editor aqui do canal, deste jornalista aqui, e falo também daqueles que acompanham o que eu tenho feito aqui. Nós, eu e vocês, que temos estado aqui todos esses 2 anos e meio, diariamente, batendo, pedindo, denunciando, cobrando, noticiando e, de certa forma, torcendo para que tudo isso seja punido, para que não aconteça de novo, para nós chegou o momento da recompensa. Nós pressionamos, nós trabalhamos, nós divulgamos,
nós falamos em nossos meios sociais e agora chegou o momento. Então vamos assistir a esse material que eu preparei para nós analisarmos juntos. A Polícia Federal prendeu neste sábado o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e ex-candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro em 2022, na investigação sobre uma suposta tentativa de golpe. A PF afirmou em nota que cumpriu uma ordem de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas. Segundo uma fonte, Braga Neto foi preso na operação. No final de novembro, a polícia recomendou o indiciamento do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, de 69 anos, e vários de seus aliados por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva após vitória nas eleições de 2022. Além do ex-presidente, a polícia recomendou processar seu ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, que também foi seu companheiro de chapa nas eleições. Na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro, mantendo o ministro Alexandre de Moraes como relator das investigações sobre a suposta tentativa frustrada de golpe de... O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu manter a prisão do ex-ministro da Defesa, general Walter Souza Braga Neto. Ele é investigado por supostamente tentar obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado que buscava manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas eleições de 2022. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, dia 22, após Moraes negar um pedido da defesa e acompanhar o parecer da PGR. Braga Neto está preso desde 14 de dezembro de 2024. Em março deste ano, a primeira turma do STF aceitou denúncia contra ele, Bolsonaro e outros investigados, tornando-os réus. As investigações indicam que Braga Neto integrava o núcleo central da trama golpista. O Supremo Tribunal Federal avalia pedido da defesa de Braga Neto para adiar o início do interrogatório sobre os supostos atos golpistas. Para depoimento, na próxima semana, nesse mesmo processo, é o general Walter Braga Neto. A defesa do ex-ministro pediu ao Supremo Tribunal Federal que os interrogatórios não tenham transmissão ao vivo. Está em destaque nesse momento no site da CNN Brasil, em tela, a reportagem que nos conta que os advogados de Braga Neto argumentam que essa transmissão ao vivo promove espetacularização, traz prejuízo ao andamento da ação penal e serviria apenas para maximizar a exposição do caso. Antes de falar do Braga Neto, vamos gastar uns segundos aí com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli saiu do Brasil debochando do STF, debochando da Justiça e cantando de galo, né, ou de galinha, seja como for. Mas o fato é que a coisa é bem diferente do que ela pensa. Ela pode sim ser detida na Itália, há um acordo de extradição e me foi explicado o seguinte, que você tem uma diferença entre os casos da Carla Zambelli e, por exemplo, do Henrique Pizzolatto, da Zambelli e do Pizzolatto, que foi extraditado. Ele estava envolvido no caso do Mensalão e ele foi, em 2015, ele foi extraditado para o Brasil, apesar de ter cidadania italiana. E esses dois, Zambelli e Pizzolatto, eles se contrapõem a Salvatore Cacciola. Salvatore Cacciola, ele em 1999, ele participou de uma trama para vender dólares ali, para comprar dólares baratos antes da maxi-desvalorização do Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro ano do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso que houve a maxi do dólar. E ali o Cacciola tinha informação privilegiada e comprou dólar barato antes da desvalorização, pegou a fortuna que ele ganhou com essa operação e se mandou para a Itália e nunca conseguiram extraditar o Cacciola. Por que não extraditaram o Cacciola na Itália e extraditaram o Pizzolatto e devem extraditar a Carla Zambelli? Porque o Cacciola, além de ser banqueiro, evidentemente,
muito rico, ele tinha uma história na Itália, né? Ele cresceu na Itália, ele tinha uma vida lá na Itália, enquanto que o Pisolato e a Zambelli não têm vínculo nenhum. Foram no consulado, tiraram a cidadania, que isso serve até para, se quiserem entrar lá, trabalhar, tal, pode, né? Mas não para segurá-los num caso desse. E há vários fatores demonstrando que a Carla Zambelli vai voltar para o Brasil numa situação muito difícil para ela, né? E a Carla Zambelli, que com mais uma de suas insensatezes, acaba de ferrar todo mundo. Ela ferrou, inclusive, os bagrinhos. O caso dela é pá de cal na estratégia para reduzir as penas dos réus no inquérito do golpe. Estratégia montada pelas defesas dos réus considerava a possibilidade de redução das penas. No entanto, essa esperança já não existe devido à fuga de Carla Zambelli. O STF não quer mais papo. Além disso, a fuga de Zambelli afeta muito a situação de Bolsonaro. Criminalistas acham que afeta. Especialistas avaliam que a reação do STF à movimentação da deputada sinaliza uma possível mudança de tratamento nos réus ligados aos atos golpistas. A ordem preventiva de prisão contra Zambelli, decretada por Moraes, abriu as portas para que o Supremo endureça sua postura contra Bolsonaro e outros réus da tentativa de golpe. Juristas avaliam que o episódio marca um ponto de inflexão no entendimento da Corte e da PGR sobre medidas cautelares, especialmente quando houver indícios de tentativa de escapar da responsabilização penal. Então, o Bolsonaro e todos os outros bagrinhos aí, também os outros réus dos núcleos mais importantes do julgamento, qualquer movimento que possa ser entendido como uma tentativa de obstruir a justiça é cana preventiva. Seja como for, a Itália deve retribuir a diplomacia extraditar Zambelli. Retribuir o quê? A extradição do Cesare Battisti, né? O Brasil extraditou o Cesare Battisti, que era ele tinha conseguido abrigo aqui no Brasil, mas o Brasil vinha mantendo e aí liberou, e essa retribuição vai ser feita até porque interessa para todos os países ter a possibilidade de extraditarem seus nacionais, principalmente por eles terem cometido crimes internamente em seus países, né? E então a Zambelli agora mudou o discurso, mudou a pinta, diz que vai se apresentar às autoridades italianas para não ser considerada fugitiva, sendo que isso é impossível, né? Mas vamos ao que interessa. O Bolsonaro tem o primeiro encontro com Alexandre de Moraes e os réus da trama golpista começam a ser julgados amanhã. É o núcleo 1, são 8 pessoas, né? Bolsonaro, Anderson Torres, Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, e então aí esses todos vão ser julgados na primeira turma e a expectativa é de interrogatórios duros contra eles. Mas tem 2 pessoas nesse caso que estão numa situação muito pior que a de todos os outros, que são esses 2. O relatório da Polícia Federal, que indiciou Bolsonaro e mais 30 e tantos, mais 42 pessoas, na verdade, né? Depois a PGR só denunciou 34. Mas nesse relatório, o nome do Bolsonaro é o nome mais citado no relatório da PF, 474 vezes, e Braga Neto é o segundo mais citado, com 98 menções. Isso acontece pelo seguinte: aqui você tem a denúncia da PGR no trecho que trata do Braga Neto, do caso mais pesado contra ele. Eu vou ler rapidamente. É o que se verificou a partir de reunião realizada em 12 de novembro de 2022 na residência funcional do general Walter Souza Braga Neto, com a presença de Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Mauro César Barbosa Cid, onde os denominados quilis pretos debateram as ações clandestinas enfeixadas sob o nome Copa 2022,
destinadas a neutralizar, ou seja, matar o ministro Alexandre de Moraes nos moldes previstos pelo Plano Punhal Verde e Amarelo. Então, é esse momento aqui que foi feito na casa do Braga Neto. Ele coordenou tudo, ele mandou ameaçar os outros comandantes das forças. Então, ele tem uma participação muito expressiva e ainda tentou impedir, extrair informações do Mauro Cid e direcionar o depoimento do Mauro Cid. Isso tudo aconteceu e agora, depois da oitiva das testemunhas pelo STF, o Braga Neto achou que poderia ser libertado. Veja só, a mudança de comportamento do ex-ministro de Jair Bolsonaro e general da reserva Walter Braga Neto passou a chamar a atenção das pessoas que o visitam. Se ao ser preso ele mostrava certa tranquilidade e confiança de que não passaria muito tempo detido, o clima mudou. E hoje quem encontra Braga Neto vê um general ansioso e muito preocupado com o seu futuro. Segundo pessoas que têm contato com ele, ele não esconde o abatimento com a manifestação da PGR de se manifestar pela sua permanência na prisão. Ele achava que ia sair e não teria nem muito sentido liberá-lo, né? Porque ele vai sair, mas vai ser condenado, vai passar 2 meses e ele vai voltar para a cadeia. Mas aconteceu algo inesperado agora, nós vamos chegar lá. O Braga Neto, essa semana, ele pediu para não transmitirem o interrogatório ao vivo, né? Diz que seria muita exposição. Aqui tem na última página do pedido dele, diz o seguinte, vamos lá. Não é razoável que o ato mais importante de autodefesa seja realizado sob a mira de câmeras, sabendo que a inquirição não será objeto apenas, vou até aumentar um pouquinho aqui, não será objeto apenas dos autos, mas também será alvo de escrutínio público em tempo real. Trata-se de negar absolutamente proteção à intimidade e privacidade, violando a previsão constitucional de caráter relativo, mas também de se impor situação que influencia emocional e psicologicamente, comprometendo a produção probatória. Então, ele estava com medo, está com medo da visualização, e tem uma razão adicional para isso que acaba de ser conhecida. Só uma passada pelo julgamento, veja só. 8 réus no processo vão ser julgados nessa semana, e o que será denunciado, o que diz a denúncia, aqui são 5 tópicos. O que diz a denúncia é quem são os réus, como serão os interrogatórios, quais são os crimes apontados e se os réus precisam responder às questões. A denúncia da PGR, todo mundo sabe, eles planejaram a tentativa de golpe. Os integrantes desse grupo são Mauro Cid, Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto. O delator, os interrogatórios serão assim: o delator é o primeiro a falar, o Mauro Cid, e Bolsonaro será o 6º a ser interrogado. O ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, vai ser ouvido por último, né? Ele vai ser o último a depor e é dele que se espera algo bastante impactante. Os 8 réus no processo respondem por 5 crimes, que todos já sabem, estão cansados de saber, e eles precisam responder as perguntas? Não precisam, os réus têm o direito constitucional de não se incriminar. Eles não precisam produzir provas, mas há expectativa de que Bolsonaro, Mauro Cid e Anderson Torres respondessem, dos 8. Dos 8, só 3 responderiam. Mas tem mais um que decidiu agora e foi anunciado que vai depor. E você já vai entender. Nessa trama golpista, as defesas vão tentar evitar que os réus se compliquem e apostam em respostas objetivas. Os advogados dos réus, que são alvo do processo que apura uma tentativa de golpe do governo Bolsonaro, apostam em falas objetivas para não causar irritação no magistrado. O Bolsonaro andou dizendo que vai falar as verdades dele, pedindo para todos assistirem. Se ele pisar em falso, ele sai de lá preso.
um réu não pode desacatar o tribunal. Qualquer desacato ele vai se dar muito mal amanhã, a partir de amanhã. Nesta reta final, antes do início dos interrogatórios, as defesas devem evitar que os réus sejam surpreendidos com pontos da investigação. Os advogados relatam que orientaram seus clientes a serem objetivos nas respostas. Então, aí você tem um fato inesperado. O Braga Neto anunciou que vai responder a todas as perguntas, o que não era esperado, e, na verdade, isso se combina com um anúncio dele de que espera ser solto depois desse depoimento, algo que não estava no radar. O Braga Neto decidiu que vai responder a todas as perguntas feitas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo procurador-geral Paulo Gonet. Esse julgamento vai ser ruim para cardíaco, porque vai ter muito lance aí impactante. Havia dúvidas se ele responderia, mas ele decidiu responder, e a expectativa de aliados é que ele tenha prisão preventiva revogada após prestar depoimento no Supremo. Ninguém pensava nisso e já se pode fazer aí, já está sendo feita a seguinte ligação. Ele fez um acordo, e se ele fez esse acordo, o que é que ele vai dizer no julgamento de amanhã? Isso é teste para cardíaco. Seja como for, o Exército também está preocupado com outra figura aí, que é o Augusto Heleno. Esse eu não acredito que vá perder o controle, ele é muito frio, muito controlado, é um militar de outra formação, mas estão tentando aí livrar a cara dele, mas esse vai ser um momento de inflexão no Brasil, porque a condenação de alguém como o general Heleno, que é um medalhão muito importante no Exército, é muito bom para o Brasil, porque finalmente vai acabar essa mística envolvendo os militares. Se prenderem até alguém como Augusto Heleno, eu garanto para você, minha amiga, meu amigo, que esse país vai começar a mudar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.